Olá, queridos, graça e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Estamos falando aqui sobre dízimos, tá? Nós já fizemos alguns vídeos e peço a ti que, primeiramente, veja o da introdução. O tema é dízimo, o que você acha? Nós não temos a pretensão de esgotar o tema, porque isso vem de anos e anos, tá? Existe uma discussão muito grande sobre isso, por isso a gente está perguntando o que você acha. A gente vai tentar ao máximo fazer a Bíblia responder a própria Bíblia e tentar ser o máximo isento nas colocações, ainda que muitas das vezes seja difícil, porque o texto às vezes fica tão claro que a gente acaba falando alguma coisa, tá? E a gente estava até conversando sobre isso lá no primeiro vídeo que a gente fez como introdução, né? Você é contra a igreja? Não, desde que a gente saiba o que é a igreja. Você é contra dízimo? Não, desde que saiba o que é dízimo, para que é e para que serve. Não. A gente precisa colocar os pingos ou os pontos nos lugares corretos, aí a gente vai começar, pelo menos, a começar a ter um pouquinho só de entendimento daquilo que a gente precisa entender no geral, porque Deus ele pede que o povo dele cresça na graça e no conhecimento, e ele também diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. Então a gente precisa buscar o conhecimento, amém? Falamos nos vídeos que Abraão e Jacó deram dízimos, e nisso não estava ainda nem na lei de Moisés. Agora nós estamos falando da lei levítica, lei de Moisés dada por Deus como ordenança. Vamos falar dos dízimos da terra aqui, ó. Levítico 27:30, está escrito assim, ó: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Amém? Então, dízimo da terra, tinha dízimo da terra, dos cereais do campo, das árvores, tudo era do Senhor. Amém? Vamos para Êxodo 25. Aí vai melhorar um pouquinho, tá? Êxodo 25. Êxodo 25, do 1 a 9. Aqui está. Preste bem atenção, por favor, naquilo que a gente está lendo, que é muito importante. Olha só. Isso aqui era a instituição dos tabernáculos, tá? E dos materiais, daquilo que Moisés estava mandando. Disse o Senhor a Moisés, isso era para a construção do tabernáculo, que eles ficavam andando com o tabernáculo, lembra? Estamos na lei de Moisés, não esqueça. A gente vai lá para o evangelho, e depois vamos para a igreja. Aí eu digo igreja, quem Atos para lá, que aí dá um entendimento maior para a gente. Olha só, disse o Senhor a Moisés: falai aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. E dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e para o incenso aromático, pedras ônix, pedras em engaste, para a estola sacerdotal, para o peitoral, e me farão um santuário. Olha aí, vão me construir uma estrutura para mim, vão me fazer um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Alessandro, quem disse que você disse que Deus não habita lá na igreja? Aqui não é igreja. Aqui é um santuário que Moisés está construindo para Deus, entre aspas, habitar com eles. Deus descia ali para falar com Moisés. Lembra? E lá, quando Salomão construiu o templo, ele também desceu a Shekinah. Quem lembra? Amém? Então, para se entender, Deus é maior do que um templo, né, queridos? Só para você entender. Vamos lá. Me farão santo para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então aqui nós falamos de oferta, e Deus disse aqui, ó, para
o homem cujo coração se mover para isso, se mover em dar, em doar-se, em fazer, não era uma norma e nem uma exigência, era cujo coração entendesse, coração, mente, que era necessário ofertar. Então muitos ofertaram. Veja, não tem uma predisposição em forçar, em pôr medo. Não, Deus está falando. Deixe eles ofertarem de acordo com o que o coração deles desejar. Mas eu quero isso, isso e isso e isso. Aí Deus falou, eu quero bronze, eu quero prata, porque era o modelo do santuário que estava sendo construído ou iria ser construído. Está entendendo? Vamos aqui para alguns mais outros textos. Nós falamos de santuário lá. Aí, para você não ficar confuso, eu espero que não te confunda agora. O que a gente está lendo aqui? Rapidamente, o que a gente está lendo aqui? Nós estamos lendo a lei de Moisés, o Pentateuco. Abraão, Isaac e Jacó, não existe lei e não existe santuário. Moisés está mandando construir um santuário. O santuário foi construído por Salomão e foi destruído. Amém? Amém? O outro foi construído e foi reformado na época de Jesus. Amém? E foi destruído no ano 70. Nós estamos falando de santuário da onde? Judaico. Não de santuário igreja, onde a gente vive hoje. Nós estamos falando de santuário judaico. Lembra que Jesus em João 2,16 disse o quê? Você lembra? Que ele iria destruir, em 3 dias levantaria um novo. Ele estava falando dele mesmo. E no ano 70, aquele templo, o segundo, que foi reformado pelo governador da época, foi destruído. Então aqui em Êxodo, nós estamos falando lá da lei de Moisés. Aquilo que ainda iria ser construído. Santuário para mim. Aí vamos ver o que Paulo fala disso agora na igreja. Estevão também fala. E em Coríntios também diz na igreja. O que é isso? Aquele santuário foi destruído. Jesus disse que ia ser no ano 70 e foi destruído. Lá não existe mais santuário. O que existe são ruínas. Não sei se você confere. Confere? Então, não existe o templo. Fizeram um templo aí. Amém. Vamos aqui ao que Paulo diz em Atos. Só para você entender da palavra santuário. Só para você entender. Eu vou para Atos explicar para você em Coríntios também. Atos 17. Olha lá. Atos 17, 23 e 24. Ele está em Tessalônica, em Bereia, lá discutindo com o pessoal sobre o Deus invisível, que eles adoravam imagens, templo de Afrodite, aquela coisa toda. Então ele está lá no meio daquela turma lá. Por que Paulo está no meio daquela turma que falava uma outra linguagem? Porque ele era poliglota. Muito inteligente. Então olha aqui, ó, 23 e 24. Olha só o que está escrito. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, estão cultuando. Lá em Corinto, tá? Que é Corinto. Encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. A Bíblia precisa responder a própria Bíblia. Se eu prego lá em Êxodo, eu fico em Êxodo. Agora, quando eu venho para Paulo, que é onde é a era da igreja, aí eu entendo
que ele disse que o Senhor não habita em santuários por mãos humanas. Lá em Êxodo, ele iria descer e habitar com eles no tabernáculo. Mas ele então não habita lá na minha igreja, Alessandro. Não, Deus é muito grande, ele habita em você. Está escrito. Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Está escrito que habita em você em 1 Coríntios 3,16. Vamos aqui rapidamente. 1 Coríntios 3,16. Olha só o que está escrito. Não sabeis que sois santuário? Sois santuário? Você aí que escuta, me escuta. Não sabeis que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é santuário. E o Espírito de Deus habita em vós. Mas quem é o Espírito Santo? É Deus. Terceira pessoa da Trindade. Então, em Êxodo, ele está lá no santuário, habitando. A história conta que os 2 templos foram destruídos, tá? O último no ano 70, que Jesus falou, em 3 dias destruirei, e em 3 dias erguerei um novo. Aí ele falou, mas você, o templo foi construído e você vai destruir. Ele estava se referindo ao corpo dele. O que é o corpo dele? É o corpo da igreja. Ele é o cabeça do corpo e nós somos um membro. Mas onde é que está o templo? Aí Paulo respondeu para mim, para você. Você. Habita em você. Mas e a minha igreja lá no número tal? Amém, queridos. Lá é um prédio na qual você se reúne como membro daquela congregação ou como corpo, né, do cabeça. Mas só pode se reunir lá? É a pergunta que eu faço para você. Diz-me, o que você acha?